Vamos lá, não esperava gravar um vídeo, né? Na minha lógica que não gravaria um vídeo sobre esse sorteio, falaria na abertura do jogo contra o River Plate, talvez amanhã, alguma coisa, mas simplesmente o Fluminense vai enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil de 2023. Você se inscreve, deixa o like aqui embaixo, enfim, vai ter todas as informações e alguns reacts nesse vídeo aqui que eu tô lançando antes de partir pro Maracanã pro jogo de hoje à noite. Você pode estar assistindo até na quarta, na quinta, na sexta, pode estar assistindo até depois da classificação do Fluminense, tomara, né? Enfim, aproveita para dar o like aqui embaixo, tá? Dá essa moral aí, que hoje tem, na verdade hoje tem Fluminense e River Plate, né, mas vai ter Fla-Flu. E a gente abre aqui, na verdade, com informações, tá? Primeiro, Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela primeira vez na Copa do Brasil. É um confronto que já aconteceu centenas de vezes, talvez, pelo Brasileirão, ou pelo menos está perto disso. É um confronto que já aconteceu, aí sim, centenas de vezes pelo Campeonato Carioca. E é um confronto que já aconteceu em 4 oportunidades, né? No caso, em 2 oportunidades, né? Foram 4 jogos. Pela Copa Sul-Americana, em 2009, o Fluminense elimina o Flamengo no gol fora de casa, com os 2 jogos sendo no Maracanã, algo que não vai acontecer dessa vez, porque não tem mais a regra do gol fora de casa. O Fluminense elimina o Flamengo, empata 0-0 na ida e empata 1-1 na volta e se classifica. E o outro, ou o contrário, pode ter sido o contrário também, minha cabeça agora pode ter me traído, mas foi um gol de Denis Marques e um de Rony, cobrando pênalti pro Fluminense. E em 2017 o Flamengo se classifica, vence por 1-0 na ida no Maracanã, e o Fluminense, que estava se classificando de novo no gol fora de casa na volta, estava ganhando por 3-2, toma um empate e o Flamengo se classifica. Então uma classificação para cada lado na Sul-Americana. Na Libertadores também nunca aconteceu, poderia ter acontecido em 2021 na Libertadores. O Fluminense tropeçou no Barcelona de Guayaquil, foi eliminado no gol fora de casa e acabou não enfrentando o Flamengo naquela semifinal. Bem, como eu falei, a Copa do Brasil nunca aconteceu, mas já teve clássicos. O Flamengo tem um desempenho bom em clássicos, tá? Como eu falei, nunca aconteceu o Fla-Flu, mas o Flamengo já foi campeão em cima do Vasco em 2006, o Flamengo já eliminou o Botafogo em 2 oportunidades em 2013, quando também foi campeão, e em 2018 ou 2017, a minha memória agora também tá me traindo aqui, 2017 mesmo. O Flamengo foi vice-campeão pro Cruzeiro, eliminou o Botafogo naquele ano também. E o Flamengo tem uma eliminação, que foi pro Vasco em 2015, uma loucura ali, o Vasco se classificou para cima do Flamengo. Já o Fluminense jogou clássico na Sul-Americana, jogou uma vez com o Botafogo, né? Além dessas do Flamengo, mas na Copa do Brasil, que é o nosso tema aqui, já jogou 2 vezes contra o Vasco, também nunca pegou o Botafogo na Copa do Brasil, nem o Flamengo. E nesses 2 clássicos, na verdade, o Fluminense, se classificou contra o Vasco em 2000, calando a boca, deixando o Eurico Miranda como um otário que falava besteira do Fluminense, foi eliminado dentro de São Januário. Adivinha com o quê? Gol fora de casa, de novo, 1-1 e 2-2. E foi eliminado pelo Vasco. O Fluminense também jogou com o Vasco em 2006. Nessa final em que o Flamengo ganhou o Vasco, a semifinal foi Fluminense e Vasco. Um gol de Edilson pro Vasco no primeiro jogo por 1-0. Aliás, acho que um gol de Valdirã no primeiro jogo pro Vasco por 1-0. E depois um empate por 1-1. Edilson fez pra eles e Pet fez pra gente. Eu posso estar trocando um gol de Edilson com um gol do Valdirã aí. Mas o nosso foi de Pet, Kovic de pênalti. Então tá aí um breve histórico de clássicos, né? Flamengo jogou 4 vezes, venceu 3 vezes, 2 Botafogo e 1 Vasco, e perdeu uma vez pro Vasco. O Fluminense jogou 2 vezes, venceu uma, o Vasco, e perdeu uma pro Vasco. O Vasco jogou clássico adoidado também, né? Bem, isso histórico, né? Sobre data e horário desse confronto, a CBF ainda não marcou, pelo menos até a divulgação desse vídeo aqui. Mas a gente já tem uma ideia. A ida, a data base ali para esses jogos, o que é data base? É o meio de semana ali. É o meio de semana do dia 17 de maio, ou seja, daqui a 2 semanas, a ida, e o meio de semana do dia 31 de maio, daqui a 4 semanas, a volta. 17 e 31 são as quartas-feiras. Pelo horário atual, pela lógica atual, a ida até pode ser na terça, dia 16, porque o Fluminense joga no sábado, o Flamengo também joga no sábado. Mas a volta tem que ser na quarta, dia 31, porque o Flamengo joga no sábado seguinte e o Fluminense joga no domingo anterior, ou seja, não pode ter jogo nem na terça nem na quinta. Então, Flamengo e Fluminense a volta
será no dia 31 de maio, a não ser que eles façam uma grande mudança na tabela, e a ida pode ser na terça ou na quarta. Porém, é muito provável que esse seja o jogo escolhido pela Rede Globo para ser o jogo transmitido para o Rio de Janeiro, né? Para São Paulo você tem lá o Palmeiras e Fortaleza, tem o Corinthians e Galo, tem outros jogos, mas a transmissão para o Rio de Janeiro é uma transmissão de interesse nacional, o único clássico que tem nessa fase, inclusive, é a transmissão do Fla-Flu. E aí, a gente deve ficar com as quartas-feiras mesmo, 17 de maio e 31 de maio, com o horário tradicional da Plim Plim, às 9h30 da noite. Então, deve ter esses jogos. Inclusive, pro Fluminense, esse Fla-Flu originou uma sequência no mês de maio insana, onde a gente tem talvez um jogo em que a gente olha e fala bem assim, é mais tranquilo. Porque olha a sequência do Fluminense no mês de maio. Começa hoje com o River Plate. No sábado tem Vasco, clássico. Aí vai fora de casa com o Cruzeiro. E aí vem esse jogo um pouco mais tranquilo, que é Cuiabá no Maracanã. Tá, mas depois entra numa sequência que em 2 semanas o Fluminense vai pegar um Fla-Flu da Copa do Brasil, Botafogo e Fluminense pelo Brasileirão clássico, The Strongest Fluminense em La Paz, 3.700, 3.600 metros acima do nível do mar, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, e no dia 31 de maio fechando com Flamengo e Fluminense a volta da Copa do Brasil. Eu brinquei que ou a gente vai chegar no final desse mês tirando o Matheus Montenegro, que é vice-presidente do Fluminense, que o Mário Bittencourt já vai ter caído, e a gente já vai estar depondo o Matheus Montenegro, ou então, meu amigo, a gente já vai estar andando pelas ruas do Rio de Janeiro, gritando o tempo inteiro, Real Madrid, pode esperar a sua hora. Já vai estar nesse nível, porque o mês de maio será muito intenso. Falando em intensidade, a gente fala de bola e campo. Bola e campo, lê-se, mando de campo. Eu vi algumas lives, a gente vai reagir aqui, inclusive, algumas lives aí de flamenguistas e de outros clubes, falando, não tem diferença o mando de campo, né? Porque os 2 jogos são no Maracanã. Mas tem algumas diferenças simples. A prioridade de compra, a operação de jogo como um todo, o Fluminense manda o primeiro jogo, pra variar, né? As bolinhas deram que o Fluminense manda o primeiro jogo em casa e o Flamengo tem o mando do segundo jogo. E o que isso interfere? O mando de campo do primeiro jogo, a operação será feita pelo Fluminense. Então, se o Fluminense quiser trocar os bancos de reserva, ele pode. Se o Fluminense quiser dar prioridade para a compra para os seus sócios, ele pode. E depois o Flamengo vai ter essas benesses também para o jogo de volta. Lembrando, Flamengo e Fluminense têm um acordo de uso no Maracanã que vem sendo respeitado e acredito que não vai ser diferente nesse momento agora, justamente de que todo clássico tem setor norte, independente de quem é o mando. Setor norte exclusivo para o Flamengo, setor sul exclusivo para o Fluminense e os setores do meio, cadeiras cativas, oeste inferior, Maracanã mais, leste inferior e leste superior, são setores de torcida mista. Podem ir os 2 clubes. Só que, para a questão do mando de campo, isso interfere numa coisa que é a prioridade de compra para os sócios. Ambos os clubes concordam que, no mando do Flamengo, o Flamengo deu uma vantagem para os seus sócios. Qual é essa vantagem normalmente? É que eles possam comprar primeiro, com antecedência, os ingressos. E o Fluminense faz a mesma coisa. O que a gente viu na última final, por exemplo, o Flamengo, no seu momento ali de vantagem de sócio, já praticamente esgotou todo o seu setor e o setor misto, e quando abriu para o torcedor do Fluminense, para o sócio do Fluminense, sobravam alguns poucos ingressos de torcida mista e só o setor sul. E quando o Fluminense abriu a venda para o seu jogo também, a mesma coisa. O Fluminense esgotou o setor sul, esgotou praticamente todos os assentos dos setores mistos, quando abriu para a torcida do Flamengo e para a torcida do Fluminense em geral também, não tinha mais ingressos ali para esses setores, o Flamengo só tinha o setor norte. Então a gente muito provavelmente, apesar do jogo ser 50-50, na realidade é muito provável que a gente veja no primeiro jogo 70% de tricolores e 30% de flamenguistas, e no jogo de volta o inverso, 70% de flamenguistas e 30% de tricolores. Cara, vamos dar uma reagida aqui a algumas lives que eu separei. Tem live de flamenguista, tem live de torcedores de outros times também. E claro, eu vou começar aqui esse react. Eu vou dar pouco pause, né? Porque, afinal de contas, muito mais, não tem muito o que falar, né? A gente pode até rir, brincar, mas não tem muito o que falar. Vou começar esse react com a minha reação. Então vamos lá. O Lessa tava direto lá da CBF e eu e o Phil estávamos de casa. Flamengo. Momento do sorteio, Flamengo. Fla-Flu, né? É porque eu tô com a informação antes aqui, eu tô com menos delay ainda. Vai vir o Corinthians, vai vir o Corinthians.
Pô, Flamengo e Corinthians? Legalzinho, hein? Flamengo e Corinthians. Tá a cara do Fluminense essa porra aí, cara. Tá muito, muito, muito. Tá Se der Fluminense, você grita Real Madrid, Lessa, vai. Aí, Galvão. Ih, Galvão, porque é o filho dele. Fla-Flu. Pedidão. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Fluminense. Meu Deus. Real Madrid, meu Deus do céu. Coisa linda! Isso vai Meu ser Deus muito do céu. legal. Meu Real Deus Madrid. do céu. Real Madrid! Coisa Pode- linda, hein? Rapaz, caiu o Real Madrid pro Flamengo. Temos um Fla-Flu. Imagina o Lessa. Não, tô zoando, galera. É Cruzeiro. Falei que tava com a cara do Fluminense. Caralho. Matava a cara do Fluminense, cara. Puta que pariu. coisa. Meu irmão. É bom, já que eu vou botar os outros vídeos aqui agora, é bom esclarecer que na hora, até depois eu confirmei isso com o Fih. Falei, cara, a gente não comemorou de nossa, como eles são fracos. Então foi mais de tipo, pô, maneiro. Vambora. Vamos ver uns canais do Flamengo aqui e a gente vai vendo alguns canais. Vamos lá. Fluminense, cara. Que isso, Flamengo e Fluminense. Aí, Galvão. Flamengo e Fluminense. Uau! Ó, pedi tanto. Fla-Flu. Vocês pediam clássicos, Pedi tanto um grandes clássico. clássicos, então teremos um Fla-Flu. Tá aqui. Flamengo, Fluminense. Fluminense que também conseguiu 2 vitórias na fase anterior sobre o Paysandu. Deu um rebuliço no auditório, né? Porque clássico faz isso. Vamos então para o sorteio do 5º confronto da Copa Betano do Brasil. Se esses caras tiverem vergonha na cara, eles têm que jogar de outra maneira. Comer grama, irmão. Comer grama depois daquele 4-1, hein? Flamengo. Eita! Ih, ai, ai, Atual ai. campeão da Copa do Brasil. Esse já é outro canal. Reverteu o placar Agora, em casa com Marcão, 8-2 sobre o Maringá. Os Santos Bruna, estão tá se triste. tremendo agora lá. Puxa lá o no, Santos, na Bruna. auditório. Bruna, puxa o Vamos ao Santos. adversário do Flamengo. Esses Bruna, a cara de Santos, decepção Bruna, eu acaba falei sendo com engraçado. você. Santos, hein? Vamos lá. Ai, 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 Flamengo, ai, ai. Aí, Galvão. Santos, Ai, Santos, não Santos, precisa. Santos. Puta, Fluminense, Uau! Ó, Fla-Flu! pedi Rapaz! tanto. Fla-Flu. caraca, Fla-Flu! velho. Rapaz! Vocês pediam clássicos, Pedi tanto grandes clássico. clássicos, então teremos um Fla-Flu. Caramba, só falta dar um Corinthians e Palmeiras Flamengo, agora também, Fluminense, cara. Fluminense Meu que também pai conseguiu do céu. 2 Tô vitórias achando, hein? na fase anterior sobre o Paysandu. Rapaz, Flamengo e do Fluminense. A gente vai conversar daqui a pouco Deu um na hora que rebuliço no parar o sorteio. auditório, pra né? um Porque monte de clássico campo. faz isso. Falta essa, cara. Bahia. Bahia. Opa, interessante. Flamengo! Olha o Fla! Essa galera aqui é do 45 minutos, eles estavam cobrindo os times nordestinos, então não são flamenguistas. Tem mais flamenguistas aí, tá? Mas é legal ver a reação e o Thiago Minhoca aqui, o que ele vai falar. Eita, menina. Vai vir um Fla, vem o tricolor. Fla! Assina agora, Pedro, hora de assinar essa. Né? Joga Agora esse vem o jogo Diaça fora, agora. viu? É, Era bom Fluminense ou Fluminensezinho, né? Um Fluminensezinho Fluminense ou agora. Palmeiras? Um Palmeirazinho pra animar. Rapaz, se for um Fluminense, o Flamengo vai se tremer todinho. Mas se fosse um Palmeiras, Vamos seria lá, mais. bolinha sendo aberta, sorrisinho no rosto, papel sendo Galvão nervoso. Fluminense, eu sou um monstro, pô. Olha aí, ó. Fluminense. Caramba, aí é um sorteio, viu? Caraca, meu amigo. Aí beleza, viu? Ei, o Flamengo se deu o muito Fla-Flu. mal. Ficou bom, né, Pedro? Ficou bom, né, Pedro? Ficou. Ainda tem o Palmeiras pra Calma que ainda tem o sair. Palmeiras. Calma que ainda tem o Palmeiras. Sorteiozinho ficou amigo. Tá complicado ainda, não tá? Isso foi uma coisa que eu reparei muito. A galera que tava torcendo, tipo assim, queria os adversários mais fracos, comemorou o Flamengo e Fluminense, que matavam 2 adversários ali. Aí, Né? Galvão. Aí esse aqui, ó, o Felipe Noronha, eu vim de Santos, que vai me citar, inclusive. Uau! Ih, Fla-Flu, hein? Pedi tanto. Fla-Flu. Fla-Flu, hein? eu vou falar Vocês aqui. pediam clássicos, Fernando grandes Diniz, clássicos, então o que teremos um Fernando Fla-Flu. Diniz fará com o Flamengo de São Paulo Flamengo, vai entrar Fluminense, para os Fluminense livros que de também história. conseguiu 2 vitórias na É o fase que eu tenho a anterior dizer. Gabriel sobre o Amaral, Paysandu. estamos com você. Gabriel Amaral, que é o dono do Raiz Deu um Tricolor, o maior rebuliço no canal do mundo. auditório, né? Porque clássico faz isso. Estamos com o Vamos então pro dinizismo sorteio do nesse 5º duelo. confronto da Por sinal, Diniz e Sampaoli, ex-treinadores do Santos, and Odair Helma, atual treinador do Santos, ex-treinador do Fluminense. Então tá aí a união Flu-Santos nesse caso aí. TF que ficou todo alegrinho no final de semana, foi comemorar a audiência. O título do Botafogo esse final de semana, ganhar do Flamengo, que é um campeonato que a gente já é 200 vezes campeão já.
O TF ficou todo animado por uma possibilidade de O treta. atual campeão da Copa do Brasil Seria... reverteu o placar em casa com 8-2 sobre o Maringá. 4 títulos Se da fosse Copa do Fla-Flu, Brasil. seria engraçadíssimo, né? E vamos ao adversário do Flamengo. Já cai um dos dois, logo de cara. Que eu falei, ó, o interesse, ó, tirar um time forte. E eu quero a treta, eu quero a briga entre Gabriel Amaral e Flazoeiro. Vai rolar Aí, treta, Galvão. Aí, ó. Uau, ó, pedi tanto. Fla-Flu. Boa, Galvão! Vocês pediram Boa, clássicos, Galvão! grandes Clássico. clássicos, então teremos um Fla-Flu. Homenagearam o Galvão e colocaram no Galvão. Flamengo, Fluminense. Fluminense que também conseguiu 2 vitórias na fase anterior sobre o Paysandu. Podia ter um Corinthians e Palmeiras aí nessa Tem um história rebuliço no também. hein? auditório, né? Porque clássico faz isso. Vamos então para o sorteio do 5º confronto da Copa Betano do Brasil. Eu não tinha visto ainda quando gravei o TF, achou muito engraçado mesmo. Assim. Vamos ver. Já tinha me falado. Esse daqui é o outro canal de Flamengo também. Eu confesso que acho que é Flamengo em Foco, se eu não me engano. Fluminense. Aí, Galvão. Não falei? Uau, ó, pedi tanto. Fla-Flu. Que beleza, cara. Fla-Flu, Vocês rapaz. pediram clássicos, Pedi tanto grandes clássico. clássicos, então teremos um Fla-Flu. Que beleza. Que beleza. Teremos Roger Sampaoli contra Fernando Diniz. A voz desse maluco não parece a do Sérgio Lorosa? Eu não Agora conheço tanto ele. faz, tanto fez, mano de Tem um campo. rebuliço porque no é auditório, Boa, né? Porque boa, clássico isso aí faz mesmo, Vamos clássico, então para o rapaz. sorteio do 5º Clássico. confronto da Copa Betano do Brasil. Clássico. Fortaleza. Rapaz, adversário difícil, hein? Esse aí foi Flamengo e Fortaleza. Fortaleza de- Fluminense. Fluminense. Pô, esse foi legal. Que o maluco Mas informa adversário- errado. ó. Confronto da O Copa Vitor Betano do Lessa Brasil. deles informou Clássico. errado. Fortaleza. Rapaz, adversário difícil, hein? Flamengo e Fortaleza. Fortaleza de- Fluminense. Fluminense? Rapaz! A travada que eles Flamengo deram e foi muito engraçada. Fluminense, hein? O maluco quebrou a perna dos caras. Que loucura! Fla-Flu nas oitavas de finais da Copa do Brasil, hein? Para tudo! O rei da cocada preta, o Flamengo, como diz o João Guilherme, vai enfrentar o Fluminense, que para muitos é o melhor time do futebol brasileiro no momento. Vamos continuar aqui o sorteio. Bahia, hein? Bahia vai enfrentar. Vamos ter que continuar a live, hein, Letícia? Pelo menos 20 minutinhos para falar disso aí, hein? Flamengo e Fluminense, hein? Que confronto, senhor. Que momento, hein? E aí agora, esse vídeo aqui, pra encerrar esse vídeo gigantesco aqui do Fla-Flu, que eu acho que passou por mim no Twitter e eu achei muito engraçado. Julião que tava até meio bolado, até Santos. Então temos Santos, Bahia. O vídeo só acaba quando aparecer um clube que o Flamengo não pode nem sonhar em enfrentar em mata-mata, senão já vai logo tremendo na base e sendo eliminado. Bora começar? Já deixa o like e me segue. Primeira tentativa para achar um clube que o Flamengo tremeria enfrentando em um mata-mata. Acabou. Acabou.